Olá, eu fico imaginando qual será o coração de Deus com relação a você e com relação a mim. O que passa pelo coração de Deus? Pois bem, eu queria conversar um pouco sobre isso com você hoje. Eu vou lembrar, para a gente começar essa conversa, de uma rotina lá do Antigo Testamento, onde Deus instituiu um dispositivo, um procedimento que naquele episódio e naquele hábito, naquele procedimento, estava expresso o coração de Deus, o propósito de Deus. Eu estou falando do sacrifício de animais. Deus estabeleceu o sacrifício de animais para perdão de pecados. Então o que estava acontecendo ali era que, para Deus ter relação com o homem, qual é que era o meio de aceitação? Então como é que funcionava isso? Chegava ali o ofertante, o pecador, por assim dizer. Isso começou lá no tabernáculo, no deserto, quando Moisés construiu o tabernáculo. Tinham três figuras nessa cena. Vinha em primeiro lugar o ofertante. O ofertante, ele trazia uma oferta, um animal, e o ofertante trazia oferta para um terceiro personagem, que era o sacerdote. O que acontecia ali? O ofertante trazia o animal e ele entregava ao sacerdote. Primeira coisa que o sacerdote fazia, ele investigava o animal. Ele via se o animal cumpria os requisitos da lei. Ele não examinava o ofertante. O que estava acontecendo ali? Ali era um ritual para perdão de pecados. Não fazia sentido o sacerdote examinar o pecador. Era por causa disso que ele estava lá. Não havia dúvidas de que ele era pecador, ele sabia que era. Então ele investigava e inspecionava a oferta, o animal. Muito bem, uma vez que ele inspecionou ali o animal estava ok, acontecia um segundo ato. O ofertante, ele impunha as mãos sobre aquele animal, confessava os seus pecados, e o que estava acontecendo ali em figura é que os pecados do ofertante estavam sendo transferidos para aquele animal. Depois que era feito esse segundo ato, o terceiro ato, o sacerdote pegava aquele animal. Antes disso, o ofertante tinha que degolar, tinha que imolar aquele animal, então ele passava uma navalha muito fina no seu pescoço, aquele animal morria, o sacerdote pegava aquele animal, colocava sobre o altar, ele cortava aquela oferta, espargia o sangue e queimava aquele sacrifício. Muito bem, e o que estava acontecendo então ali com o ofertante? Ele entrou ali, um pecador, ele entrou ali com um fardo, com uma carga, com uma dívida. No momento em que aquele pecador oferecia o animal, punha as mãos sobre ele, confessava os pecados, o que estava acontecendo? Os pecados estavam sendo transferidos, as dívidas estavam sendo transferidas para aquele animal. E quando havia o derramamento de sangue, aquela oferta era oferecida no altar, aquele pecado ou os pecados daquele ofertante estavam sendo cancelados. A dívida dele estava sendo cancelada. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Deus estava com aquele dispositivo, com aquele procedimento, ele estava perdoando, ele estava zerando os pecados, as dívidas, ele estava cancelando as dívidas do ofertante. Dessa forma, o que acontecia? Aquele pecador tinha sido perdoado. Agora, as bênçãos de Deus podiam cair sobre ele. E quando ele fazia isso, e quando o sacerdote fazia isso uma vez por ano pela nação, a nação era abençoada. Deus mandava a chuva no tempo, a colheita ia ser próspera, não haveria enfermidade no meio do povo, porque Deus estava se relacionando, Deus queria abençoar. Essa era a maneira de Deus abençoar o povo, esse era o coração, o propósito de Deus. Ele queria ter esse povo em mãos para abençoá-lo, mas o pecado atrapalhava. Mas vamos voltar para a cena, entre esse ofertante com o animal, quando ele confessa os seus pecados, aquele animal que era puro e inocente, ele recebe a carga daquele pecado. Mas ao mesmo tempo que aquele pecador se livrava dos pecados dele, e ali Deus estava cancelando a dívida, a inocência, a pureza daquele animal passava para o ofertante. Pecados para cá, justiça para cá. E como é que saía o ofertante dessa cena? Vejam, ele saía perdoado. Ele saía com a sua dívida cancelada. Não somente isso, ele saía com a justiça do Cordeiro. E é isso que eu quero me ater com você hoje. Aquele ofertante, ele saía com a justiça do Cordeiro. Fazendo uma longa história curta, Jesus foi
o fim do sistema sacrificial. Tudo aquilo aconteceu porque Deus estava ensinando ao povo qual é que era o meio de perdão de pecados, que era derramamento de sangue, de um justo por um injusto, de um inocente por um culpado. Veio Jesus, começa o seu ministério, o primo dele, João Batista, diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morre na cruz, o Cordeiro de Deus é oferecido na cruz, o que ele faz? Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça. Olha de novo a palavra, justiça de Deus. Então na cruz o Cordeiro de Deus, ele recebeu os nossos pecados. Na cruz o Cordeiro de Deus, ele foi imolado, ele foi sacrificado, ele foi julgado. E dessa cena, eu saio com a minha dívida paga. Os meus pecados foram cancelados. Não só isso, eu saio também justificado. Então dessa cena eu saio justificado. E é isso que eu queria falar com você hoje a respeito da justiça do Cordeiro. Lembra do ofertante? Ele sai daquele palco, daquela cena, com a justiça do Cordeiro. Quando eu vou para Jesus, eu saio da presença de Jesus com a justiça do Cordeiro de Deus. Quando a gente fala em justiça na Bíblia, a gente está falando não só de um julgamento, de alguma coisa que alguém vai impor uma pena. Não. A justiça são as coisas na sua ordem, em harmonia. Sempre que a Bíblia fala de justiça, está associada com esperança, com misericórdia. Sabe o que é justiça? Justiça é quando Deus quer trazer ordem para a sua vida. Quando você tem os seus pecados cancelados, já trouxe uma ordem abençoada. Mas ele tem mais para você. E como é que a gente vai entender isso? Tem um verso lá em Isaías capítulo 61, verso 10, e que da metade em diante diz o seguinte, que Deus, ele vai me cobrir com um manto de salvação, número 1. Mas tem uma outra roupa aí. Deus vai me cobrir com um manto de justiça. E isso vai ter como resultado que a beleza desse revestimento de Deus vai ser como um noivo que se adorna como um sacerdote, colocando um turbante bonitão, e como a noiva que se adorna com joias. Eu vou tentar trazer um exemplo familiar para você começar e eu também entender o que é essa tal da justiça do Cordeiro. Bebezinho, poucos meses de vida, menininho, menininha, vocês já viram como uma mãe, ela enfeita, ela adorna, ela empeteca os seus bebês? Tem bebezinhas, meninas de meses, que são verdadeiras peruas. Ela não tem a mínima ideia do que elas estão vestindo, mas a mãe põe tanta coisa, ela gasta dinheiro com aquela menina, que ela parece uma adulta. Menino, tem menino que nem engatinhar sabe, ele está de calça jeans, sapato de adulto, uma roupa toda quadriculada. Por que isso? O que a criança fez para conseguir essas roupas bonitas? Nada! Toda a iniciativa estava na mãe. Então a mãe quis adornar o seu filho. Deus, coração, propósito, com a intenção dele para com você, Deus, ele quer te adornar, ele quer te embelezar. Não só cancelando as suas dívidas, mas ele quer te trazer algo mais. Vou contar uma história da Bíblia que vai também nos ajudar a compreender a tal da justiça do Cordeiro. Lembra o ofertante? Ele sai não só com a sua dívida quitada, já seria bom demais, mas ele sai com algo mais. Vamos lá, história do filho pródigo, eu sei que você conhece. Rapidamente, um pai, né, isso é uma história, uma ficção, mas é uma alegoria que Jesus usou para nos dar a entender outras coisas. Um pai fazendeiro, 2 filhos, o filho mais novo pediu para ele: pai, me dá a parte que me cabe da minha herança. O pai não tinha morrido, mas o pai concordou, deu lá a parte que lhe cabia da herança. Dali uns dias, aquele menino sai para o mundo. E diz a Bíblia que ele gastou a herança do pai de uma maneira irresponsável, numa terra longínqua. Só que acabou o dinheiro, veio uma fome tremenda, uma miséria naquela terra. O que sobrou para aquele menino? Ele foi apacentar porcos. Ele estava com fome. Ele queria comer até a comida que o porco comia. Quando ele caiu em si, ele viu a realidade que ele estava vivendo, falou assim: pera lá, na casa do meu pai, os colonos lá, os trabalhadores dele, não passam fome, eu aqui nessa situação, já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para minha casa, para a casa do meu pai, dizer: ó pai, pequei contra o céu perante ti. Ele saiu lá no discurso: não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos teus empregados. E ele foi. Notem,
Por que ele foi? Por que ele retornou para a casa do pai? Ah, porque ele sentiu o quanto o pai dele amava. Não, ele estava com fome, gente. O problema dele foi barriga. Então a motivação dele não era tão nobre assim para voltar para a casa do pai. Mas ele volta. Está longe. O que acontece? Como é que a Bíblia narra? O pai estava olhando para o horizonte. Ele aguardava ansioso o seu filho. E quando lá no horizonte despontou o seu filho, ele não escutou, ele não tinha nenhum recado. Ele não precisou de nenhuma argumentação, mas a iniciativa do pai foi correr numa carreira atrás do filho dele. E ele foi correndo, chegando lá perto do filho dele, não esperou o filho dele dar uma satisfação, pedir perdão, pedir desculpa. Ele se lançou no pescoço do filho, ele abraçou o filho. Nota, o filho saindo de uma pocilga, de um chiqueiro, fedido, sujo. Mas ele abraçou aquele filho que tinha sido rebelde. Ele beijou aquela cara suja, suada, fedorenta. E não bastou isso, mas ele abraçou, ele beijou aquele menino, aí o menino começou a fazer o discurso que ele tinha ensaiado. Mas o pai não estava nem escutando. Olha, pai, pequei contra o céu perante ti. O pai não estava nem escutando. Chamou os seus servos e falou o seguinte: olha, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa e olha, calça sandálias nos pés do meu filho e coloca no dedo dele o anel da família. E a partir daí pegaram um bezerro cevado e fizeram uma churrascada e uma festa. E o motivo da festa era o arrependimento, era o retorno do filho. Isso tem a ver com a nossa história da justiça do Cordeiro. Tudo. Essa história, sem sombra de dúvida, tem ali o pai que tipifica, simboliza Deus. Tem lá a figura do filho pródigo que simboliza, adivinha quem? Eu, você. Vamos lá? Aquele menino, quando o pai olha ele no horizonte, o pai não perde contas, não pede que ele se retrate, o pai não perde nada. O pai vai em carreira desabalada e agarra aquele filho sujo. Como é que é o amor de Deus? Qual que é a intenção daquele pai para com o filho? Ele não estava interessado das razões do filho, se o filho ia pedir perdão, não, ele amava aquele filho. E o amor dele não estava condicionado nem à rebeldia do filho, nem aquilo que ele fez. Considerou o pai como morto. Ele foi. Deus é assim. Deus, ele te ama, ponto. Deus não te ama porque você é bonito, porque você é inteligente, porque você vai na igreja, porque você sabe fazer oração, porque você é religioso. Não! Deus te ama, ponto. Deus te ama do jeito que você é, ama o seu vizinho do jeito que ele é. E nada que você faça ou deixe de fazer nem o seu vizinho vai fazer Deus te amar mais ou te amar menos. Porque ele ama, mas ele não merece. Isso não tem a ver com mérito. Primeira coisa, quando o pai olha aquele filho, o pecado já estava perdoado. Não existia nenhuma conta, estava zerado. A gente viu pelas atitudes do pai. Mas muito bem, o pai vai lá, abraça, beija, manda fazer a festa, põe sandália e põe lá um anel. Sabe o que significava a sandália e o anel? A sandália é como se fosse hoje você vai comprar uma casa, você pega as chaves da casa. Naquela época você pegava a sandália do proprietário, porque a sandália é onde ele andava. Então a sandália fazia às vezes do que hoje é a chave de uma casa. Era a sandália. Sabe o que ele está dizendo para o filho? Filho, a minha propriedade é sua. Tudo que é meu é seu. Filhão, você é meu herdeiro. Pai, depois disso, filho, você é dono das minhas coisas. Você é meu herdeiro. Mesmo fazendo o que ele fez, sim, é isso que Deus faz. Sabe aquele cordeiro que o ofertante levou aqui no começo dessa palavra? O bichinho não tinha nada a ver, ele não pecou, não fez nada de errado. Um justo pelo injusto, um puro por um pecador. Sim, qual a culpa daquele cordeiro? Nenhuma. Mas Jesus subiu naquela cruz desse jeito. Não era um animal, mas era o Filho de Deus que sobe na cruz. Então, nesse cenário, Deus zerou os seus pecados. Ele cancelou a sua dívida. Mas não para por aí. Se somente o pai recebesse aquele filho, filhão, ó, foi bom o que você fez, mas tudo bem, eu te perdoo, filho. Te perdoo, vem cá, volta pra cá. Mas ó, vai trabalhar lá no campo, né? Agora não posso te tratar igual que eu trato seu irmão, porque você pisou na bola. Não, não. Sandália nos pés do meu filho, sabe por quê? Ele é herdeiro, continua a ser e sempre será. Anel no dedo. Você nem imagina o que isso significava naquela época. O anel de uma família era o seguinte: alguém ia fazer compra lá no armazém, ele não levava dinheiro, ele levava o anel. Então quando ia assinar a caderneta, a conta do pai, ele ia lá e com uma cera quente o anel servia como um carimbo. Aquele anel era símbolo da família, que tinha crédito. Sabe o que ele estava dando pro filho?
aquele filho que pegou metade da herança e a parte que lhe cabia e torrou tudo, ele estava dando um cartão de crédito sem limite para o filho dele. Você acredita nisso? É aquele que fez essa traição com o pai. Como assim? Dá um cartão de crédito para ele? Mas Deus faz a mesma coisa. Deus não só zera, Ele não só cancela a minha dívida, mas Deus, Ele quer me adornar, Ele quer me embelezar, Ele quer trazer para a minha vida algo inimaginável. Eu quero te falar um pouco sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe o que essa palavra diz? Que Deus, ele tem um estoque de novidades que nunca vai se esgotar por toda a sua vida, mas sabe, coisas inimagináveis. É o que Deus tem para você. Era inimaginável esse menino ser recebido pelo pai como foi. Era inimaginável que o pai desse uma festa, um churrasco para ele. Era inimaginável que ele ainda considerasse como herdeiro, mesmo tendo desperdiçado lá a herança dele. Era inimaginável que ele desse um cartão de crédito para o filho. É coisas inimagináveis. Jesus, quando fez a multiplicação dos pães, e olha, Jesus é de uma generosidade sem tamanho. Quando ele multiplica pães e peixes, 10.000 pessoas. 5 pães e a Bíblia diz 2 peixinhos, 2 sardinhas. Jesus vai lá, levanta os olhos aos céus e vai multiplicando e vai dando cesto daqui, cesto de lá, e aquele povo foi comendo. Não comeu um pouquinho só para enganar, não. Não. Sabe até que ponto eles comeram? A Bíblia diz até que eles ficaram fartos, eles não aguentavam mais, tinham comido pão e peixe demais. Quando todo mundo comeu, não aguentava mais olhar para pão e para peixe, então parou a multiplicação. Mas aí Jesus viu e falou assim: peraí, sobrou, né? Quanto que sobrou? 12 cestos cheios. Como? Inimaginável. 12 cestos cheios, porque Jesus é generoso. Jesus derramou sobre aquela multidão a sua justiça. Ele colocou uma ordem bonita, ele embelezou aquelas pessoas, trazendo um mantimento farto para elas. É assim que Jesus faz. Jesus vai se encontrar com um gadareno, um homem louco que estava possuído por uma legião de demônios, milhares de demônios dentro de um homem só, bicho. Tinha roupa, não tomava banho, cortava cabelo, ele se feria com pedras, sanguentado, vivia pelos sepulcros. Esse animal, Jesus atravessa o mar da Galileia só para lidar com esse homem. E quando ele lida com esse homem, ele expulsa os demônios entram nos porcos, os porcos caem no mar. Sabe qual foi a reação desse homem? A Bíblia diz no final daquela narrativa que ele estava aos pés de Jesus, são, sóbrio. Para Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Jesus falou assim: não, filhão, fica aqui e conta para os seus o que Deus fez para você. Aí vieram os homens daquela terra. Puxa, olha só o que Jesus fez. Jesus libertou esse bicho que a gente tinha aqui no nosso meio. Não, eles mandaram Jesus embora porque os porcos tinham caído no mar. Eles não entenderam o milagre que Jesus fez, preferiram os porcos do que ter Jesus na terra deles. Jesus foi, dali a algum tempo, Jesus volta para aquela mesma região, Decápolis. Aquele povo que mandou embora Jesus, só tinha aquele gadareno, coitado, que viu a beleza de Jesus. Quando Jesus volta para lá, a Bíblia diz que tinha uma multidão. Jesus chega em Decápolis, uma multidão de discípulos vem para ele. Peraí, não era aquela terra que expulsaram Jesus? Que multidão é essa? Foi a multidão que aquele gadareno endemoniado conquistou para Jesus. Olha que beleza! Olha como Jesus enche, inimaginável. Encerrando. Você é aquela pessoa ofertante que entrou ali na presença do sacerdote, Deus. Sabe quem Deus vai examinar? Não é você, é o seu cordeiro. A qualidade do seu cordeiro vai determinar o seu perdão. Deus já sabe que você é um pecador. Sabe quem é o teu cordeiro? Jesus Cristo. Então quando Jesus se oferece na cruz, o sacrifício perfeito, justo pelos injustos, o último sacrifício para não ter mais, porque ele pagou todos os pecados. Então ali a sua dívida foi cancelada. Deus te reveste com manto de salvação. Você está, quites, com a justiça de Deus, porque Jesus levou os seus pecados. Não para por aí. Quando o ofertante sai da presença do sumo sacerdote, ele sai sem pecado, já estaria bom demais, ponto. Tem mais. Ele saiu com a justiça do Cordeiro. Então quando você vai para Jesus, além de ele cancelar as suas dívidas,
Ele vai derramar sobre você a ordem dele. Coisas que o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, não subiram ao seu coração. Ora, olha como a Bíblia fala da generosidade de Jesus. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. É esse o Jesus da Bíblia. Não importa a situação na qual você se encontre agora, saiba que Deus, Ele tem para você o perdão dos seus pecados. Ele vai cancelar suas dívidas. Se você ainda não fez isso na sua vida, nesse momento agora, diga: Jesus, eu te recebo como meu Salvador, como o Cordeiro de Deus sobre a minha vida. Os seus pecados são cancelados porque Ele se fez pecado por você, para que você fosse feito como aquele ofertante, justiça. Você recebe a justiça do Cordeiro. Então nesse momento, eu não sei o que está desequilibrado, eu não sei o que está desorganizado, bagunçado na sua vida, mas Jesus vem para colocar ordem. Jesus vem para prover sobre a sua vida, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, no seu físico, na sua saúde. Ele vem para trazer a harmonia, para tirar essa depressão, para tirar essa coisa que te amarga, te coloca num poço, para te libertar disso. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez na cruz por mim, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus que foi lá. O Senhor é o Cordeiro perfeito. O Senhor levou todos os meus pecados. O Senhor cancelou as minhas dívidas. Eu não tenho mais dívida alguma. Eu não tenho mais pecado aos teus olhos. Se fosse isso, como se fosse pouco. Mas tem outra coisa. Além desse momento, o Senhor me ter revestido com o manto de salvação. O Senhor me reveste de um manto de justiça. E nós nos tornamos tão belos, como um noivo que se adorna para uma noiva, como uma noiva que se adorna para o seu noivo com joias. Essa figura de beleza que o Senhor quer implantar na vida minha e de cada um que está me ouvindo agora. Que no nome de Jesus, cada um agora enxergue o ponto que precisa ser restaurado, que precisa ser restituído. O Senhor é capaz de fazer coisas inimagináveis. Então que essas pessoas que estão agora ouvindo essa mensagem se alinhem comigo. Eu creio, Deus, que o Senhor pode fazer algo que o meu olho nunca viu. O Senhor pode fazer algo que eu nunca ouvi na vida de ninguém. Não está nas estatísticas. O Senhor pode fazer alguma coisa que eu nunca imaginei, nunca subiu no meu coração. O Senhor pode fazer isso. Então opera, Deus, nesse momento, milagres nas vidas daqueles que me ouvem. Se alguém é, Pai, com depressão, que seja liberto agora no nome de Jesus. E que o gozo do Espírito de Deus, a veste de louvor, o roupão de louvor, tome conta desse espírito angustiado. E que o óleo de alegria de Jesus caia sobre essa cabeça. Visita esse povo com paz, com harmonia, com ordem. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.